Salmo de número 7, versículos de 14 a 17. Diz-nos assim a palavra de Deus: Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria miloeira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao seu nome, Senhor Altíssimo. Que Deus nos abençoe. Irmão, no Salmo 7, Davi mostra que os servos de Deus, eles estão sujeitos à calúnia, à perseguição e à difamação. Isso não é um privilégio só do mundo, mas nós, os crentes que estamos no mundo, estamos também sujeitos a isso, sujeito à calúnia, sujeito à perseguição, sujeito à difamação. E Davi mostra também como Deus defende com justiça aqueles que são seus, e também Deus julga com justiça e com retidão aqueles que nos acusam injustamente. O Salmo 7, ele foi um clamor de Davi com respeito às palavras de um homem da tribo de Benjamim, ou seja, um benjamita, cujo nome dele é Cuxi. Nós não sabemos quem era esse homem, a Bíblia não dá informações sobre esse homem, nem quando ele fez as acusações e nem que tipo de acusações eram essas. Isso não nos é revelado. Nós só sabemos que Davi passou por um período muito difícil, sendo caluniado, sendo difamado por esse homem da tribo de Benjamim chamado Cuxi. Alguns comentaristas acreditam que ele tenha sido uma das pessoas que dava informações de Davi para Saul. Alguns acreditam nisso porque Saul também era da tribo de Benjamim, então possivelmente eles eram amigos. Então quando Saul persegue Davi, esse homem, esse Cuxi, passava informações para Saul. Outros comentaristas acreditam que Cuxi, ele era um dos inimigos de Davi, da tribo de Benjamim, e esse inimigo ele se tornou assim cada vez mais ferrenho devido à perseguição de Absalão. Quando Davi ele é atacado por Absalão, tomou o trono do pai, então acredita-se que esse homem poderia passar informações também para Absalão, ter ficado ao lado de Absalão contra Davi. Segundo Samuel, capítulo 16, vai nos trazer essas informações. Nós não sabemos se ele era informante de Saul, nós não sabemos se o período em que ele fez essas acusações, essas calúnias, foi no período da revolta de Absalão. O que nós sabemos com certeza é que esse Cuxi, ele espalhou terríveis mentiras sobre Davi. E aqui nós temos um problema, porque quando alguém fala de um crente para um outro crente, o crente acredita mais no ímpio do que propriamente na palavra do próprio irmão. Isso é terrível, porque quando nós deveríamos buscar provas se essa pessoa está falando a verdade, nós de imediato já estamos dando crédito. Então as palavras de Davi, elas expressam uma confiança inabalável em Deus, mas isso não exclui o fato de que Davi estava sendo afligido, de que Davi estava triste, de que Davi estava machucado. E quando ele ora a Deus, as suas palavras nos dão a entender que parece que ele já havia recebido o perdão, já havia recebido o cuidado de Deus, a assistência de Deus. Agora, isso nos deve lembrar o Salmo de número 6, porque no Salmo de número 6, Davi diz que tribulação, angústia, dor, enfermidade tem prazo de validade. Então, as calúnias, as mentiras que levantam contra nós também têm prazo de validade. O que o Salmo está querendo dizer é que o fato de sermos crentes não significa que nós não vamos ser perseguidos, que não vamos adoecer, que não vamos ter problemas, que não vamos ter dificuldades na vida, que não vamos ter necessidades financeiras. Isso não é verdade.
crente pode passar por esse tipo de dificuldade como qualquer outra pessoa, mas o que Davi nos ensina desde o Salmo de número 6 é que essas coisas têm um prazo de validade, tem um momento para acabar, isso vai passar, isso não é para sempre. Tanto é que o próprio salmista nos ensina uma frase que é muito utilizada nos nossos dias: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então a expressão noite aqui não é colocada como literalmente uma noite que nós conhecemos, mas é um período de tempo. A noite não fica escura o tempo todo, a noite vai ser atacada, vai ser vencida pela manhã, pela luz do sol que vai raiar. Então essas dificuldades que nós temos na vida têm prazo de validade, não vão durar para sempre, tem um período de tempo. Agora, Davi, quando ele está diante de toda essa dificuldade e ele olha para o lado, a única pessoa que ele enxerga é Deus. É inútil nós tentarmos nos agarrar a pessoas, achar que seres humanos vão ficar conosco para sempre. Não, aquele que não nos abandona é Deus. Esse é quem sempre vai ficar conosco. E talvez seja a última figura que nós tenhamos condições de visualizar é Deus, mas não, Deus deve ser a primeira pessoa. Ele é quem vai estar do nosso lado, Ele é quem vai estar fortificando, Ele é quem vai estar guiando, Ele é quem vai estar dando a sua assistência através do Espírito Santo. Então Davi ora a Deus já na certeza da graça divina, e as suas palavras mostram que é como se ele já tivesse recebido a assistência divina. Os inimigos que o estavam perseguindo, e que os estavam caçando no período da revolta de Absalão, o Davi chega a dizer que eles são como leões selvagens, como animais selvagens. Ou seja, a vontade de pegar Davi era tão grande, a vontade de matar o rei era tamanha, que eles estavam perseguindo Davi como faz um leão selvagem. Davi então compara os seus perseguidores a leões que dilaceram e despedaçam suas presas. Os leões, eles eram comuns na Palestina nessa época. Davi estava acostumado com eles. Eu não sei se você conhece bem a história de Davi, mas Davi conhecia muito bem o poder de destruição dos leões, porque antes de ser rei, quando ele tomava conta das ovelhas do seu pai, isso é 1 Samuel capítulo 17, vai nos dar conta de que Davi, num determinado momento, ele matou um leão. E também nos conta que numa outra situação ele matou um urso. Isso me faz lembrar aqueles corinhos mentirosos que se canta lá na escola dominical com as crianças, Era uma vez lembra dessa? Moisés, que cantou muito esse corinho mentiroso, sabe de cor. Era uma vez um pastorzinho que se chamava Davi. Que pastorzinho, irmão? Era um jovem forte, um homem forte, mata um urso, mata um leão, enfrenta gigantes. Então, o Davi sabia muito bem como lidar com os leões, conhecia a maneira como eles eram ferozes, como eles destruíam, despedaçavam suas presas. Então, quando a Bíblia coloca essa linguagem de que os inimigos são como leões, essa é uma linguagem normal. Geralmente as escrituras usam a figura de um animal selvagem e violento para simbolizar a crueldade dos nossos inimigos. O que é interessante é que às vezes os nossos inimigos estão bem perto de nós nem sequer imaginamos quem são. Em determinadas situações são pessoas que nós julgamos amigos e de repente se levantam como inimigos. Então Davi também alerta para isso, chama o fato para esse ponto, e diz que a figura de um animal selvagem e violento simboliza a agressividade, simboliza a frieza, simboliza o ataque daqueles que se voltam contra nós. Nos versos 3 e 5 do Salmo 7, mostra uma declaração de inocência em forma de julgamento, ou seja, o Davi sabe que ele é inocente. E isso é um ponto para nós pensarmos. Todo aquele que é caluniado, todo aquele que é difamado injustamente, ele sabe que é inocente. Talvez isso acabe doendo muito, porque você sabe que você não fez e você está sendo acusado, você está sendo perseguido. Eu lembro, me veio à mente agora o pastor Itamar. Eles estão se reunindo agora, continuam se reunindo lá na garagem da igreja. Nós, na garagem do Pereira, aliás, a igreja se reúne lá numa garagem. Nós que conhecemos
toda aquela história, nós que conhecemos a honestidade do pastor Itamar, nós que conhecemos a maneira como esse homem serve a Deus, e de repente eu vi o Itamar ser difamado, ser caluniado por pessoas que não conhecem a história, como se ele quisesse tomar o tempo daquelas pessoas. E na realidade não era. Ele acaba descobrindo que existe uma falcatrua. Os líderes que estavam tomando conta da igreja estavam desviando o dinheiro da igreja, e quando Itamar foi tomar uma providência, ele foi expulso com toda a igreja do templo. Os irmãos sabem, isso deu caso de justiça, né? Nós levamos para a justiça, e tem uma questão nos nossos dias. Eu não sei se vocês confiam em justiça, mas pelo andar da carruagem, hoje no Brasil é muito difícil você confiar em justiça. Acredita-se que aqueles que têm poderio de um advogado muito próximo a um juiz, ele pode ter o benefício da sentença, e então nós estamos com embargo lá, ninguém pode mexer, ninguém toca nada. Tem um juiz que sentou-se sobre o processo e ninguém pode mais mexer, e a igreja continua lá, se reunindo numa garagem. E o Itamar, até hoje, na cabeça de alguns, ele é perseguido, ele é difamado, ele é caluniado, e nós que conhecemos a idoneidade desse homem, nos entristecemos com ele. E quando você conversa com ele, você vê um homem triste, um homem abatido. Não é diferente aqui com Davi. Davi também se torna abatido, se torna triste, porque pelas mentiras, pelas calúnias. Irmãos, cuidado quando você for falar de alguém para uma outra pessoa. Você pode estar passando uma coisa que não é verdade, e quando a gente passa uma coisa que não é verdade, se torna uma mentira. E quando se torna uma mentira, né, uma calúnia, é um peso para a vida daquele que passou por essa dificuldade. Então nós temos que ter todo o cuidado com relação a isso. Mas os versos 3 a 5 mostram que o Davi sabia que era inocente, e ele faz uma declaração de inocência em forma de juramento. Como é que ele faz isso? Ele se apresenta diante de Deus para ser julgado. Ele se declara inocente, apelando para a justiça divina. Ele disse: se eu cometi alguma coisa, o Senhor vai agir. Essa é a certeza que nós temos. Se nós fazemos alguma coisa errada, não adianta, irmão. A mão de Deus vai nos alcançar. A justiça divina, uma hora ou outra, vai chegar. Não tem como. Ninguém vai poder escapar e ficar impune a vida inteira. Então Davi se declara inocente. Ele apela para a justiça divina. Ele ora pedindo para que o Senhor julgue a sua conduta. E por que Davi pede para que o Senhor julgue a sua conduta? Porque Deus é o único que tem a capacidade de julgar retamente e com justiça. Os homens não têm condições de fazer isso. Os homens sempre vão pender para um lado. Os homens sempre vão colocar um sentimentalismo talvez à frente do julgamento. Então Davi pede que Deus o julgue segundo a sua reta justiça. Ele pede que Deus seja o juiz, que Deus verifique se ele é culpado das calúnias que são apresentadas contra ele. Davi diz: se eu fosse culpado, eu estou disposto a receber a punição e o castigo. Essa deve ser uma atitude de todos nós. Se erramos, se somos culpados, merecemos, vamos receber o castigo. O grande rei sabe que ele é um pecador. Davi, em momento algum, no Salmo 7, ele diz que ele não tem pecado, que ele não cometeu erros, mas também ele sabe que ele não fez aquilo que lhe acusam. Ele sabe que eram calúnias, que não eram verdadeiras. É importante saber uma coisa. Esse salmo também nos ensina que é importante nós sabermos onde nós caímos. É importante saber a origem da queda. O que nos levou a essa queda? É fundamental identificar as causas. Por que eu caí? Por que eu falhei? O que foi que aconteceu? O que eu deixei me levar? Aonde eu me tornei presa fácil, que me levaram à queda? Em determinadas situações nós caímos e nós ficamos tentando nos justificar, tentando arranjar algum tipo de culpado, algum tipo de situação para tentar justificar ou aliviar o peso da nossa consciência pela nossa queda. Mas não deve ser assim. Quando cairmos, nós temos que identificar onde foi que nós caímos, como tudo começou, o que nos levou até esse ponto de queda, e mais ainda,
é imprescindível, é necessário um arrependimento genuíno. Por quê? Porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Deus é riquíssimo em misericórdia. Então Davi nos ensina isso. Aquele que confessa o seu pecado, é Salomão quem vai trazer isso nas palavras mais frias para nós. Aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia do Senhor. Dos versos 6 em diante, Davi nos revela um grande segredo de vitória. E aqui está um grande segredo de vitória para quem quiser ser feliz, para quem quiser ser vencedor. Davi diz uma coisa para nós: não faça justiça com as próprias mãos. Às vezes nós somos assim impelidos, né? Nós somos compelidos a querer fazer justiça com as próprias mãos. Não faça isso. Davi diz: em vez de tentar justiça com a própria mão, Davi recorreu ao Senhor. Então ele diz isso para nós: não se vingue, não faça justiça com as próprias mãos, procure ao Senhor. A carta aos Hebreus vai dizer que ao Senhor pertence a vingança, e às vezes nós esquecemos que o Senhor está no controle de tudo. Davi sabia que Deus é o juiz que julga a causa de seu povo, e ele julga retamente, diferente da justiça dos homens, diferente do nosso STF hoje, né? Deus é o justo juiz de toda a terra. Ele faz a justiça de forma reta e perfeita. Então, sabendo da sua inocência e confiando na justiça divina, Davi parte para o ataque. De que forma ele parte para o ataque? O julgamento dos seus adversários era necessário, ele sabia disso. Então preste atenção, ele está sendo caluniado, ele está sendo atacado, ele está sendo difamado. Ele não vai tomar vingança, não vai fazer justiça com as próprias mãos, mas ele sabe que isso não pode ficar assim. Então o que ele faz? Ele vai até Deus. O julgamento dos seus adversários era necessário, eles não poderiam ficar impunes. Enquanto pensa no julgamento de seus inimigos, Davi se lembra da misericórdia de Deus. Então, ao mesmo tempo que Davi está pensando na punição de seus inimigos, ele pensa que Deus é misericordioso. Ele lembra da própria misericórdia do Senhor que ele já recebera tantas vezes. Davi lembra que é possível escapar do juízo divino. Davi sabe que é possível evitar uma condenação. E o que ele faz? Ele vai e alerta os seus inimigos. Interessante isso. Ele alerta os seus inimigos, chama a atenção deles. Então, na sua oração, o grande rei diz assim: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Irmãos, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Deus tem nos dado oportunidade para sermos fiéis, para sermos maduros, para sermos cada vez mais consagrados a Ele, e nós ficamos adiando. E aqueles que não conseguem largar a sua vida de pecaminosidade, fica aqui o aviso de Davi: se o homem não se converter, Deus vai afiar sua espada. Então não se brinca com ele. Então, se esse homem não se arrepender, ele enfrentará a justiça divina. Aqui ela é figurada na espada afiada do Senhor. Davi fala com propriedade, ele sabe o que ele está falando. Ele adverte os seus inimigos na esperança de convertê-los. Ele quer trazer os seus inimigos para o seu lado, a fim de que eles achem graça aos olhos do Senhor, a fim de que sejam perdoados. Davi mostra aos seus inimigos que Deus é gracioso, que Deus é longânimo, que Deus é perdoador. Davi mesmo precisou dessa graça divina, ele precisou do perdão do Senhor. E quando ele mostrou arrependimento genuíno, ele foi amparado, ele foi cuidado, ele foi amado pelo Senhor. Se nós não sabemos assim em detalhes acerca de como esse salmo foi escrito, mas se esse salmo foi escrito após a revolta de Absalão, nós temos um indício aqui. Então Davi já havia tido problema com Betseba e já tinha matado Saul. Então, quando ele fala que Deus é misericordioso, ele está falando com propriedade, porque ele próprio recebeu essa graça e essa misericórdia do Senhor. Ele merecia a punição, ele merecia a morte, mas Deus não fez isso.
Deus foi longânimo. Por quê? Porque Davi se arrependeu. Deus foi misericordioso, porque Davi se arrependeu. Então é como se ele estivesse dizendo para os seus amigos: olha, arrependam-se, saiam dessa vida, aconteceu comigo, eu mudei de vida, Deus me perdoou, Deus me mudou, Deus me transformou, hoje eu sou uma nova criatura. Deus poderia ter tirado o trono e a vida de Davi, mas Deus não fez isso, porque ele se arrependeu. Agora, se nós olharmos mais atentamente para a história, Davi não é um homem mau, ele nunca desejou a morte do seu filho. Quando Absalão morreu, Davi chorou amargamente, ficou triste, amargurado pela morte do seu filho. Eu quero, irmãos, concluir essa reflexão olhando para a falta de justiça do nosso país. Nós não planejamos essas coisas. Vocês observem que nós estamos numa sequência, e justamente o salmo que vai falar da justiça divina diante da justiça dos homens é no início de uma semana, cuja semana passada nós tivemos todo aquele problema, aquele desfecho do caso Daniel Silveira. Então, queridos, julgar pela definição, nós vamos olhar que o nosso país é um país injusto, falta justiça. E quando nós olhamos para o dicionário, essa falta de justiça é uma ação, é uma atitude injusta, que aqueles que teriam a responsabilidade de agir com justiça tomam. E o Aurélio diz que geralmente é contra uma pessoa ou contra um grupo. A falta de justiça no Brasil nos coloca em destaque no mundo, e o Brasil está entre os países mais injustos do mundo, graças ao nosso Supremo Tribunal Federal, né? A ONU classifica o Brasil entre os primeiros quando o tema é desigualdade social. Além da injustiça social, que é gritante, todos nós sofremos com a injustiça pessoal. Irmãos, é muito difícil nós não termos um vizinho que nos aflige, né? Nós temos aqui um problema crônico aqui. A água desse vizinho aqui cai diretamente na nossa parede. A parede fica úmida todo o tempo. Nós já fomos várias vezes lá com ele. Vou mandar o pastor Adnei agora, quando ele vier para cá fardado, vai lá agora, né? E vai logo com aquela pistola, né, do lado aqui, um monte de pente do lado, Bíblia na mão, pistola do outro. Não é possível, né, que não resolva isso. Mas já há anos nós temos esse problema aqui. Então é muito difícil que você não tenha um vizinho que lhe aflige, uma pessoa que lhe persegue, alguém que lhe calunia, alguém que lhe trata mal. Então, quem nunca foi preterido? Quem nunca foi rejeitado ou desprezado, né? Quantos de nós já sofreram perseguição, às vezes na escola, no trabalho, né, onde vivem? Quantos de nós já fomos menosprezados, já fomos tratados com desdém, né? Quem nunca sofreu calúnia ou difamação? E a dor é ainda maior quando o injustiçado não tem como se defender, ele não tem para onde recorrer, que foi o caso desse deputado, né? Porque a instância maior é o Supremo Tribunal Federal, e quando o próprio Supremo está tratando contra ele, ele vai recorrer para quem? E quantas vezes ele recorreu a ponto de o advogado ser multado pelo excesso de vezes que recorreu. Agora vocês imaginem como uma justiça pode multar alguém pelos muitos recursos. É impossível praticamente entender isso. Então nós estamos vivendo numa situação extremamente difícil no nosso país, né? Quando a coisa começa de cima para baixo, é difícil resolver. Então estamos debaixo de injustiça. Esse mundo é extremamente injusto. As pessoas, na sua maioria, são extremamente injustas, caluniam, perseguem, difamam, né? E em determinadas situações nós não temos para quem recorrer. Aí entra Davi com o Salmo 7. No Salmo 7, Davi, ele se identifica com os injustiçados. Ele se coloca ao lado desses que são perseguidos, caluniados e difamados. E a oração de Davi deve ser compartilhada com essas pessoas acometidas por injustiça. Se você conhece alguém que está perseguido, alguém que vive debaixo de calúnia,
alguém que passa por dificuldades em qualquer lugar, seja em casa, seja na família, seja no trabalho, mostre o Salmo 7 para ele, ore o Salmo 7 com ele, rogue a Deus pela vida dessa pessoa. A oração de Davi deve ser repetida por todos nós, por todos os que são os perseguidos, mas que ainda confiam no Senhor. Nós não temos como confiar na justiça dos homens, mas nós temos como continuar confiando no Senhor. Como é que Davi termina esse salmo? Ele diz assim: eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, cantarei louvores ao Altíssimo. Que Deus nos abençoe, irmão. Eu espero que você volte para casa com o mesmo espírito de Davi hoje, espírito de louvor, espírito de adoração, espírito de tranquilidade, de confiança no Senhor. Volte para casa com fé, na esperança do Senhor, que é o justo juiz. Nós não devemos esperar muitas coisas dos seres humanos. Se vocês quiserem entender como é que age a maioria dos corações humanos, conversem com a Mônica. A Mônica recentemente passou por um problema sério, teve um acidente com uma mulher lá com uma motocicleta, e aí a mulher viu o carro de barão, ela já queria arrancar a casa, o carro e as calças do Oscar, queria levar tudo. Então vejam o quanto os seres humanos são injustos, mas volte para casa buscando o bem de quem lhe injustiçou. Salmo 7, ele deixa para nós assim 5 lições muito interessantes. Primeiro, o justo juiz ouve a nossa oração. Então, as pessoas podem não ouvir, mas Deus vai ouvir. Então ore a Ele, converse com Ele, desabafe com Ele, abre seu coração para Ele. Segunda lição, o justo juiz sonda o nosso coração. Ele sabe se temos maldade no coração ou não. Ele sabe o que temos no nosso interior. Ele sabe se estamos de fato buscando Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com toda sinceridade. Então, tenha bons pensamentos, tenha pensamentos de paz, procure fazer o bem. Terceira lição, o justo juiz sempre age com retidão. Deus sempre vai agir com retidão. E se Ele sempre age com retidão, seja íntegro, procure agir com integridade. Quarta lição, o justo juiz sempre recebe a nossa adoração. Se Deus recebe a nossa adoração, preste culto ao Senhor, sempre que você puder. Esteja na casa do Senhor, faça como Davi: habitarei na casa do Senhor, né, por todos os meus dias. Então preste culto, adore ao Senhor, cultue ao Senhor, consagre sua vida ainda mais a Ele. Quinta e última lição, aprenda que liberdade e integridade são bens indispensáveis para a vida. Liberdade e integridade são bens indispensáveis para a vida. Não permita que ninguém lhe escravize. Lute pela sua liberdade. Não se deixe prender ou escravizar por quem quer que seja, até pelo pecado. No dia que você se tornar escravo do pecado, você vai ver o quão triste vai ser a sua vida. Você não vai mais ter aquela alegria do primeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo, né? Então pense nisso, não se deixe escravizar. Nós estamos num país aí que está à beira da escravização. Os nossos vizinhos, todos eles já estão vivendo com dificuldade. Então pense nisso, nós ainda temos uma oportunidade. Deus está nos dando a capacidade de ver, a capacidade de refletir. Nós vamos ter uma eleição pela frente, então preste atenção nisso. Deus ouve a nossa oração, Deus age com retidão, Deus recebe a nossa adoração. Deus, Ele sempre age com justiça. Agora, liberdade e integridade é algo que não pode faltar nas nossas vidas. Que Deus enche o nosso coração de fé, de esperança e amor pela nossa pátria e pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém?